Fala, nação concurseira, tudo tranquilo? Eu sou Mainado Nascimento Bezerra, sou perito criminal federal da área 4, Engenharia Agronômica, e sou mentor do Mapa Concursos. Hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito do TAF, Teste de Aptidão Física. Quero dar algumas dicas, exatamente 5 dicas, existem várias, mas vamos dar de 5 hoje, a respeito do TAF e como você pode se preparar um pouco melhor para esse teste, tá? Eu realizei 3 TAFs, 2 na Polícia Civil de Pernambuco, para os cargos de agente e de perito criminal, e realizei também o TAF da Polícia Federal em 2018, tá? Então vamos lá? Bom, a primeira dica que eu quero dar para vocês é: veja o edital. Parece muito básico, mas tem muita gente que nem olha o edital, gente, tá? Vê os índices, quais são os testes que são feitos. Às vezes há testes diferentes, um pouco diferentes entre masculino e feminino. Então você tem que dar uma olhada no edital, ver quais são os índices mínimos, se há alguma tabela classificatória, por exemplo. Na Polícia Federal é comum que exista uma tabela de pontuações, em que se você fizer o mínimo em todos os testes, você não passa. Você tem que atingir uma pontuação maior naquela tabela para poder ser classificado. Muita gente confunde isso daí com classificação para aumentar a sua nota. Não tem nada a ver, tá? Então, olhem bem o edital, beleza? Bom, a segunda dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: treinem antes. Parece também outra coisa básica, mas tem muita gente que deixa para treinar após a prova objetiva discursiva, tá? Inegavelmente a prova objetiva e discursiva é aquela que elimina mais, então é a mais difícil, mas o TAF também elimina muita gente. E nas carreiras policiais, sua grande maioria tem o teste de aptidão física. Então você tem que treinar antes. Coloque na sua rotina como uma parte do estudo seu TAF, tá? Então coloque isso como uma parte da sua rotina, porque às vezes acontece que o período entre o resultado da prova objetiva e o TAF às vezes é menos de um mês. Então você vai ter menos de um mês para se preparar. Então, por exemplo, se você não souber nadar e tiver o teste de natação, provavelmente você não vai conseguir aprender a nadar e atingir o índice mínimo. Então você tem que treinar antes. Eu passei em todos os 3 testes físicos que eu fiz. Alguns com certa dificuldade, que eu tinha dificuldade em alguns testes, mas consegui passar, ainda bem. Mas é triste você ver alguém passar numa prova tão difícil de uma carreira policial, chegar no teste físico e reprovar. Não seja essa pessoa, tá bom? Então, a terceira dica é: teste-se, tá? Faça o teste de aptidão física como se fosse no dia da prova. Se você está começando a treinar, tenha calma quando for fazer esse teste. De preferência, vá com alguém, faça dentro do seu limite, tente não se forçar, faça o que você realmente está conseguindo naquele momento. Por isso que eu disse para você treinar antes. Então, se você vai treinar antes, teste-se antes também para saber quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. Então, muitas vezes você pode ser bom em natação e ruim em corrida. Você pode ser bom em salto horizontal, ruim em flexão de barra, ou vice-versa, ou bom em abdominal. Existem vários tipos de testes. Vale frisar aqui que os testes que eu fiz geralmente eram flexão de barra, salto horizontal, natação e corrida. Então esses foram os testes que eu fiz. Existem vários tipos de testes, tá? Então estou dando dicas bem gerais para que vocês possam utilizar para qualquer tipo de teste, tá? Então testes, faça esses testes para que você veja seu ponto fraco e seu ponto forte. Daí você vai começar a se preparar melhor para poder melhorar seus pontos fracos e manter seus pontos fortes, Vai chegar um momento em que, mesmo treinando separadamente, você vai conseguir atingir os índices, e daí você vai testar isso de novo depois de um tempo, todos os testes juntos, então você vai conseguir, tá? Isso é só uma questão de tempo, dedicação e planejamento, beleza? Então a quarta dica que eu quero dar para vocês é: treine em vários horários. Geralmente o teste de aptidão física
as pessoas são chamadas, convocadas a fazer o teste por ordem alfabética. Então muitas vezes por questões de problemas durante a prova, ou às vezes questões climáticas, etc., a prova acaba atrasando ou não sai dentro do horário previsto. Então, a depender da sua sorte ou do seu nome, você pode fazer provas em horários aleatórios, sabe? Seja 9 horas da manhã, seja meio-dia. No meu caso, por exemplo, em minha inicial é a letra M, então eu fiz as provas entre meio-dia e 2 horas da tarde. Se você não está acostumado a treinar nesses horários, você vai penar muito, tá? Então, uma dica adicional para isso também é você ter ciência onde você vai fazer sua prova. Quando eu realizei essas 3 provas do teste físico, todas eu fiz em Recife. Então eu tinha uma noção como era o clima em Recife, eu já havia morado em Recife. E eu tentei treinar lá em Recife uma semana antes. Eu consegui ir uma semana antes, eu estava morando em outra cidade. E fui para Recife treinar um pouco para me aclimatar, né? Então senti o clima de Recife, como é que estava naquele momento. Então era diferente de quando eu estava no sertão. O sertão é mais seco, aí em Recife é mais úmido. Então, se você tiver condições, vá para o local também da prova uma semana antes para você se aclimatar ao local, tá? Então, treine em vários horários. Mesmo se você não estiver na cidade da realização da prova, treine meio-dia, lógico, dentro dos seus limites. Se conheça seu corpo, saiba o que é que você vai fazer também para você não se machucar e não passar mal, etc. Mas treine em vários horários. Muita gente até me olhava com cara de meio doido assim, eu treinando meio-dia no sertão do Ceará, sabe? Mas isso fez uma diferença enorme, porque quando eu fui fazer a prova, eu não senti tanta diferença. Sofri, lógico, a gente fica cansado. Na época eu estava até um pouco de sobrepeso, mas consegui, tá? Tudo por conta do planejamento e da disciplina que eu tive de treinar sempre antes, beleza? Então essa foi a 4ª dica. A 5ª e última dica que eu quero dar para vocês é: não mudem o sistema de vocês de alimentação uma semana antes e principalmente um dia antes e no dia da prova. Por que eu falo isso? Pode ser que você queira se alimentar com alguma coisa diferente porque você está ansioso ou ansiosa e está querendo dar algum up com algum tipo de remédio. Cara, não faça isso. Venha treinando do jeito que você já está planejando. Continue mantendo o planejamento. Se você está conseguindo fazer tudo, que é o provável, se você está treinando há um tempo já, se você vem se dedicando, você vai conseguir repetir aquele mesmo desempenho durante a prova. Então não se preocupe quanto a esse tipo de up, dar um upgrade na hora tomando X e Y. Isso pode fazer com que você passe mal, tá? Tem algumas coisas, por exemplo, que o pessoal usa no nariz, né? Facilitador de respiração, alguma coisa desse tipo e tal. Aí beleza, é um negócio bem simples, assim, não vai alterar tanto assim seu funcionamento, mas você comer alguma coisa diferente, um carbo diferente, uma proteína diferente do que você não está acostumado, pode dar algum problema no seu organismo, né? Então tenha cuidado com o que você se alimenta uma semana, um dia antes da prova e principalmente no dia da prova, tá? Então uma dica adicional dessa 5ª dica, o que eu quero dar para vocês é: quando vocês forem à prova, tente levar alguns alimentos leves, algumas frutas. Se você já toma algum carbo, aqueles carbos para dar uma corridinha e tal, leve também, porque a prova do TAF tende a atrasar. Então você vai ficar muito tempo, pode ficar muito tempo esperando e sem se alimentar. Mas de novo, leve coisas que você já está acostumado a comer e que seu organismo já sabe o que é, tá? Então foi isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Qualquer coisa, tamo junto aí. E dá uma curtida no vídeo aí e segue a gente, beleza? Valeu, tamo junto, nação. Força!